Olá, seja muito bem-vindo. Sabe essa história de que a gente deve sempre pautar as nossas decisões, as nossas escolhas, baseados sempre na razão ao invés da emoção? Que entre as duas a gente deve sempre optar pela razão, porque a razão é mais segura, é mais tranquila e verdadeira? Eu vou mostrar para você exatamente o contrário hoje. Vou mostrar para você que 80% das nossas decisões, das nossas escolhas, estão afetados diretamente pela emoção e não pela razão. Por mais que muitos de nós digam, não, aquela decisão que eu tomei, aquela escolha que eu fiz, foi baseado na racionalidade, porque era o mais certo a ser feito por causa disso. Eu vou mostrar para você que por trás desse discurso se esconde, em muitos casos, não em todos, evidentemente, mas a afetividade, a emoção. Mas primeiro, eu devo te lembrar de que a ideia aqui não é dizer que a razão tem que sempre prevalecer sobre a emoção, ou de que você que está me ouvindo deve mudar de opinião. Porque, em primeiro lugar, isso aqui não tem objetivo nenhum de te ensinar nada, e nem fazer com que você mude de opinião. O objetivo desse vídeo é convidar você a olhar essa questão por um ângulo diferente, a pensar como que isso afeta o nosso dia a dia, de modo que a gente nem percebe. A gente toma muita decisão baseada na emoção, na afetividade. E a gente esconde isso, às vezes, por trás desse discurso da racionalidade. Então vamos lá, vamos ver como é que isso funciona. Bem que eu podia começar citando assim umas coisas meio subjetivas para explicar isso, mas decidi que não. Eu vou dar exemplos bem concretos, bem do dia a dia, para mostrar que isso funciona. Presta bem atenção no exemplo que eu vou dar, porque é um exemplo que talvez você nem imaginasse. Política. Política. Sabe aquela história que dizem que vote consciente? De repente você tem ali dois candidatos. Entre os dois candidatos, o candidato A apresenta a proposta tal, o candidato B apresenta a proposta tal, porém você se familiariza com o candidato A, porque ele é mais legal, ele é simpático, ou ela é simpática, etc, etc. E quando você compara os dois, às vezes você vai notar que o outro candidato tem uma proposta melhor, ou tem um perfil melhor, ou tem qualquer coisa melhor, mas você opta em votar no primeiro candidato A. Por quê? Ora, por quê? Porque ele é simpático, você gosta de ouvi-lo ou ouvi-la falar, por algum motivo que não é racional. Às vezes você nem analisou a proposta do indivíduo, você às vezes nem sabe nada, você só está se baseando no que ele está falando ali. Mas você gosta de ouvir aquele falar, você concorda mais com aquele. Quando que, na verdade, quem tinha o melhor projeto, ou quem de fato tem a melhor proposta, é mais inteligente, mais preparado é o de lá, porém o de lá, como se diz no popular, não rolou a química. Você não vai com a cara dele. Então você, mesmo que inconscientemente, vai criar um discurso a partir do qual você vai justificar o seu voto no de cá. Você vai dizer, não, olha só, o voto no de cá para dizer, esse fulano aí é muito chato, esse cara aí, sei lá, não vou com a cara dele. Aí você vai tecer uns argumentos, fingindo que esses argumentos são racionais para votar no de cá. Mas relaxa que o assunto não é política, tá? É só afetividade e razão. Então, muitas vezes a pessoa vota porque gosta. Talvez você tenha conhecido aí alguns vizinhos seu ou parentes seu que às vezes tomou uma atitude dessa na última eleição. E isso não se explica racionalmente. Quer ver outro exemplo? Quando você vai numa loja, numa padaria, em algum lugar, e você é mal recebido, mal tratado ali pelo vendedor ou pela vendedora, né? De tal modo que você fique muito, profundamente chateado com aquele vendedor ou vendedora. Aí você sai dali dizendo assim, olha, eu nunca mais volto aqui, cara. Olha, eu fui tão maltratado que... Aí você cria seus motivos. Muito bem. Aí amanhã ou depois surge uma promoção lá. Aí você diz assim, não, olha só, fulano, lá tá baratinho, tá assim, você diz, eu não vou lá não, de jeito nenhum, não gosto daquilo lá, eu acho chato aquela gente lá, dinheiro meu eles não vão ver nunca. Essa atitude que você, ou algum conhecido que você já teve, alguma vez tomou ou toma, está baseado não na racionalidade, mas no afeto. Então, a partir daquele momento, a pessoa deixou de frequentar aquele comércio, ou seja, preste bem atenção, deixou de frequentar, ou seja, ele tomou a atitude, a escolha, a decisão de não frequentar. Baseado no quê? Na afetividade, simples e puramente. Porque se tivesse baseado na racionalidade,
Na mesma hora que a pessoa soubesse que a coisa ficou barata, voltaria lá e compraria, conversaria com aquela pessoa que acabou deixando a pessoa magoada uns tempos atrás. Outro exemplo é no relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento amoroso, a coisa começa a engrossar o caldo, porque a pessoa logo vai pensar, nossa, o amor, a paixão é cega. Ah, o amor é cego, faz com que as pessoas tomem atitudes irrefletidas e tal. Mas não, preste bem atenção no caso que eu vou dar aqui do tal do canalha. Veja bem o que acontece. Às vezes uma moça, uma mulher, uma adolescente se relaciona com um canalha não porque ele é a melhor pessoa de fato, e ela sabe. A gente já tem um discurso na ponta da língua. Claro, o amor é cego, ela está apaixonada, a paixão faz com que a pessoa perca o juízo. Não, há casos em que a pessoa não ama, há casos em que a pessoa não está apaixonada coisíssima nenhuma, foi uma simples cantada, um simples diálogo, a partir do qual aquele sujeito que é o canalha estabeleceu com a mulher um relacionamento de afetividade. Em que sentido? Com uma frase, ou com algumas frases, ele fez com que ela se sentisse bem, se sentisse melhor. Logo, no dia seguinte, ela vai querer procurar aquele canalha, vai querer passar por aquela rua onde ele mora, para de repente encontrar com ele e ele falar de novo aquilo que ela quer ouvir. Então, essa atitude de passar de novo por aquele lugar não está baseado aí na racionalidade, está baseado no afeto, na afetividade. Porque se fosse pela racionalidade, era para quando ela visse ele vindo por uma calçada e por outra. E não é assim. Tá, mas a gente já pode pensar, mas ela está apaixonada. Não, calma, ela ainda nem está apaixonada, nem está amando o cara. Ela simplesmente ouve aquilo porque ele faz com que ela se sinta bem. Então o fato dela voltar a procurar o cara é porque ela quer de novo se sentir bem. Vamos a outro exemplo. Aquele professor ou aquela professora explica maravilhosamente bem, tem uma formação muito sólida, é considerada assim pelo bairro como o melhor que tem ali naquela disciplina e tal. Aí você vai lá assistir a aula daquele professor, daquela professora, e de repente, por algum motivo ele faz uma coisa, fala uma palavra que te desagrada, e você fica em silêncio, ninguém percebeu nada, afinal só você que sentiu ali. E você diz assim, para você mesmo, ou você mesma, eu não vou com a cara desse professor, eu não guardo aula desse professor. É muito chato. Ih, o pessoal fala que ele é isso, que ele é aquilo e tal, mas... Aí a pessoa vai contra-argumenta, não, fulano, mas ele tem o melhor índice aqui de formação dos alunos, as notas dos alunos dele são as mais altas. Ele é muito bom para os outros. Para mim, não, por causa disso. Aí a pessoa tece todo um discurso para querer justificar uma coisa que é puramente afetiva, gente. Puramente afetiva. Você escolhe comprar numa loja, por exemplo, que às vezes não é a loja do seu gosto. Mas você chega lá. Se o vendedor ou a vendedora te trata super bem, você se sente de tal forma, tão confortável, que você acaba comprando até o que você não precisava ou não queria. Tá, já sei. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, mas é o papo do vendedor. O vendedor tem lábia. A questão não é a lábia. A questão é o que está por trás da lábia. Você já pensou, vontade de vender. Sim, mas no que isso se baseia? Se baseia em estabelecer com você uma afetividade, um vínculo, a partir do qual você se sinta inconscientemente incapaz de dizer não para aquela pessoa. É simples assim, incapaz de dizer não. A pessoa está ali te envolvendo com uma conversa, fazendo com que você se sinta agradavelmente naquele lugar, a tal ponto de você nem perceber a hora passar, porque acontece muito isso, às vezes a pessoa está apressada, né, na rua, entra numa loja, vai conversando com o vendedor, com a vendedora, a hora vai passando, e no final a gente já tem aquela explicação racional. Não foi a lábia do vendedor, ele fala muito bem, ela fala muito bem, me convenceu. Às vezes não, gente. Às vezes é porque na fala havia elementos ali simbólicos, que eu vou falar desses símbolos num próximo vídeo, porque se eu falar nisso vai ficar muito longo, vai ficar chato. Elementos simbólicos que estabelecem e provocam em você uma afetividade da qual você não tem consciência. E a partir daí você toma uma decisão de comprar ou não, de partir dali, brigado com aquela pessoa ou não, ou passa a ser a sua loja preferida entre todas as outras, simplesmente por causa da afetividade. Embora você depois vai tecer um discurso que você vai achar que é racional para justificar você ter ficado lá, quando na verdade não foi.
foi puro afeto. Outro exemplo para a gente fechar: amigos, conhecidos, colegas. Quantas vezes você já se aborreceu com uma pessoa, brigou, se desentendeu, a pessoa te sacaneou de alguma forma, passou a perna em você, mas você volta a falar com aquela pessoa, volta a conversar com aquela pessoa, volta a ter um vínculo com aquela pessoa, às vezes até mais forte. A pessoa diz assim: ah, mas quando abala a amizade e tal, quando volta não é mais a mesma coisa. Isso é verdade, sim, mas não em todos os casos. Há casos em que a coisa vai aumentando o vínculo, a amizade vai ficando mais forte, o grau de parentesco. Isso acontece muito. A pessoa vai dizer: ah, mas é porque há um sentimento já previamente os unindo. Por exemplo, você que talvez esteja me ouvindo agora, já tenha discutido com a sua mãe, ou com seu pai, ou com seu irmão, alguma vez, ou algumas vezes, e depois vocês voltaram às boas, como se nada tivesse acontecido. Ah, mas esse exemplo não serve, porque você já tinha, a priori, um laço, um vínculo afetivo com essa pessoa. Então essas não servem como exemplo. Vamos pensar nos seus colegas de classe, por exemplo, um vizinho, uma pessoa que faz de tudo para ser diferente de você, faz tudo ao contrário de você, mas você volta a conversar com essa pessoa, volta a estabelecer relação com essa pessoa, volta a conviver com essa pessoa. A explicação para isso não tem absolutamente nada de racional. É passional, é emoção pura que está escondida por trás dessas ações. E que, como sempre, a gente vai procurar uma justificativa racional, que no fundo não passa de uma desculpa muito bem elaborada e bonitinha que vai passar batido. O que está por trás são os símbolos. Então, gente, vamos até o próximo vídeo. Se você assistiu, acompanhou até aqui, eu peço para que você se inscreva, se você ainda não é inscrito aqui no canal. Você deixa seu like, não faça seu comentário, esqueça de dar o like, que às vezes a pessoa, né, comenta, diz que gosta e tal, mas sai do vídeo sem dar o like. Então, faz esse favor, dá o like aí e acompanha o próximo vídeo para você entender o que está por trás, ou seja, a matriz, a gênese dessa ação. Primeiro eu expliquei a ação em si e o porquê dela. Depois eu vou explicar o que gera esse porquê, que são esses elementos simbólicos. Vou falar no próximo vídeo. Não perca, gente. Não perca, tá? Um beijo muito bem dado. Até a próxima. Tchau.